Muito bem-vindo, Marcelo. Estamos muito felizes por podermos ouvir a tua palavra sobre o tema do sofrimento ao amor. Então, agora a palavra é sua. Muito obrigado. Antes disso, vamos apresentar quem é o nosso amigo Marcelo Neto, que veio da Flórida nos trazer um solzinho para Viena, para a Áustria, mesmo que seja virtual. O Marcelo é engenheiro mecânico, é presidente da Federação Espírita da Flórida, é presidente da Leal Publisher, a editora dedicada à tradução e distribuição das obras de Divaldo Franco nos Estados Unidos. É amigo nosso do coração, assim como a Andréa, que está escondidinha por ali, trabalhando como sempre. Presidente da FEB Publisher, o braço editorial da FEB nos Estados Unidos, e vice-presidente da Conscious Living Spirits Group em Miami, na Flórida. Então, agora passamos a palavra a você e nos retiramos, eu e Joseph, para o background, para que possamos nos refletir melhor sobre as suas palavras e saborear um pouco a nossa amizade através dessa belíssima palavra, com esse belíssimo tema, da dor ao amor, a gloriosa ascensão. Com você, Marcelo. Muito obrigado, Rejane, muito obrigado, Joseph, pela belíssima prece que harmonizou o ambiente de uma forma muito especial. A nossa querida Rejane, que nos fez o convite carinhoso para que a gente pudesse compartilhar algumas informações a respeito deste processo que a todos nos pertence. Este processo de crescimento, de burilamento íntimo, de estabelecer padrões mais elevados para que a criatura humana, que somos todos nós, destinados a uma felicidade sem precedentes, possamos nos dar conta de todos os processos que ainda nos acometem para a glória em tempos mais sublimes. Tudo em a natureza sofre de alguma forma, está submetido às questões relacionadas à dor, às transformações relativas à matéria. No entanto, a lei do universo é a lei de amor. Deus nos criou todos para uma felicidade que ainda não conseguimos abarcar, como muito bem Joseph em sua prece nos trouxe. Ainda não conseguimos entender as mensagens que nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu há mais de 2000 anos e ainda nos debatemos tentando criar celeumas, divisões, complicações para algo que faz parte do DNA de tudo que está em a natureza, em o universo. Este é o amor com A maiúsculo. Mas é uma contradição aparentemente muito angustiante, porque aqueles que observam a vida sobre a ótica, sobre o prisma de uma só reencarnação, vão ter estes eventos que estão relacionados à dor, ao constrangimento, às situações mais inóspitas que a criatura humana e as criaturas experimentam, como eventos que poderíamos chamar de uma negação deste amor maior. Há grandes escritores de uma forma bela, da forma como construíram os seus textos, mas com ideias profundamente pessimistas, arrastando multidões na ideia negacionista de que existiria um ser, algo que vai além de um ser, porque filosoficamente falando, um ser é alguém, é algo que foi criado num determinado momento. Mas este Deus, que nós ainda não compreendemos, ele transcende todas as questões que podemos imaginar. Vemos na literatura, talvez, de Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, trazendo algumas considerações que desencantaram a muitos
E ele pregava em tantas vezes para que as pessoas dessem cabo da sua vida, talvez não de forma ostensiva, nas suas brincadeiras, porque a vida não teria sentido. Logicamente, as visões que estavam ali sendo estabelecidas partiam do pressuposto de uma única existência. Quando começamos a perceber o encadeamento que a reencarnação nos proporciona, nos elevando cada vez mais a patamares mais elevados, passamos a entender o verdadeiro significado destas ferramentas que se chamam dor. Ferramentas que nos elevam, que nos colocam em posições muito mais despertos diante de todos os eventos que nos convidam a fazermos reavaliações da nossa própria existência. No Livro dos Espíritos, a pergunta 737, que está ali nas leis morais, quando Kardec pergunta a respeito dos flagelos destruidores, com que razão Deus submete a humanidade a estes flagelos destruidores? E a resposta dos bons espíritos nos traz algumas consolações e pontos de vista muito mais alargados e amplos do que a limitada visão do mais inteligente homem que esteja na Terra. Deus nos proporciona estes eventos, às vezes momentaneamente insalubres, para que a humanidade dê grandes saltos em poucos anos, o que talvez ocorresse em muitos séculos. A resposta é muito mais complexa e merece ser lida. 737. Kardec a elabora de uma forma um pouco mais interessante na 738 e coloca: mas não haveria uma outra maneira de a providência divina proporcionar um crescimento à humanidade sem estes eventos dolorosos, estes flagelos destruidores? E os bons espíritos nos falam de uma forma muito simplificada, porque a resposta é muito mais ampla e merece ser lida. Faz-se todos os dias, a providência nos mostra que já temos a capacidade de diferenciar o bem e o mal, mas optamos muitas vezes nas questões do mal, malbaratando o nosso livre-arbítrio, incorrendo em experiências muito mais dolorosas, como está ali no livro O Consolador, trazida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Muitas das vezes vamos sendo inseridos por causa da nossa própria má escolha em experiências não felizes, nos desviando das questões do amor e incorrendo em vastas experiências, o que vai nos colocar numa posição de observação, pois já temos intelecto suficiente para saber a diferenciação do que é certo e do que é errado. Muitas vezes reincidimos nos mecanismos e nas posturas equivocadas e, sem dúvida, a consequência virá. É uma lei que encontra-se na física. Toda ação irá deflagrar uma reação. E quando a ação ela é nefasta, ela é danosa, a reação virá também da mesma forma. Traduzindo no Evangelho de Nosso Senhor, a semeadura é livre, mas a colheita, sem dúvida, será obrigatória. Nós não entendemos ainda quais são estes atributos da divindade. E Allan Kardec enumera algumas destes atributos na pergunta número 13, quando ele nos traz que se Deus, imaginamos que Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, soberanamente bom e justo. Será que temos uma ideia precisa de
todos os atributos da divindade, e os espíritos bons nos trazem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Mas os espíritos bons nos trazem também, sabei, porém, que há coisas que estão muito acima da inteligência dos homens mais inteligentes na Terra, as quais a nossa linguagem, restrita às nossas próprias ideias e sensações, não tem a capacidade de perceber e de exprimir. O que os espíritos nos estavam trazendo é que, mesmo em fenômenos que possam nos convidar a o pensamento de que não há uma justiça, não há uma bondade que regula todo o universo, isto não tem sentido quando observado do ponto de vista de uma só existência. Há uma sequência de reencarnações, de processos de reajustes, processos necessários para que a gente possa entender que os fenômenos relacionados à dor são, sem dúvida, necessários para que a criatura, em todos os seus estágios, perceba a necessidade da corrigenda. Qual o objetivo da encarnação? Que está ali na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus nos impõe a encarnação com o fim, com a finalidade de chegarmos à perfeição. E os espíritos bons nos trazem que para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançarmos esta perfeição, teremos que sofrer, nas palavras dos bons espíritos, as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, como os espíritos nos trazem, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí a pergunta clássica que nos grupos de estudos, em nossas casas espíritas, bem clássica, mas então por que existe a dor? Será uma punição? Será uma reparação do passado? E aí, com estes conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, particularmente nestas perguntas 132 e na pergunta 171, que nos vai mostrar a finalidade da reencarnação, o propósito e por que Deus abre uma porta sempre para a criatura voltar no cenário carnal e iniciar mais uma vez a experiência que talvez tenha sido falha para construir dentro de si mesmo este reino de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, nosso Senhor Jesus Cristo já havia dito: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo foi esse que nosso Senhor havia vencido e nos convidava a vencermos também? Este mundo ainda que se mostra ainda inconstante, ainda imponderável, ainda sujeito às questões da matéria e, portanto, nos convidando muitas vezes a nos domarmos frente às coisas que são transitórias e construirmos dentro de nós mesmos o reino de Deus que Ele havia nos falado há mais de 2000 anos. O reino de Deus está dentro, não está fora. Lá fora será o reflexo das nossas atitudes e das nossas considerações ao levarmos a vida, se melhor nos portarmos diante destas considerações que muitas vezes nos levam a caminhos dolorosos para que os ajustes necessários sejam feitos, abrandando a criatura que somos todos nós. Então, fundamentalmente considerado, a dor é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação.
Todos os seres têm, por sua vez, de passar por estas questões de dor, de desconforto, e sua ação é benfazeja para quem sabe melhor compreender. Mas somente podem compreender estes fenômenos relacionados à dor aqueles que verdadeiramente sentiram os seus poderosos efeitos. Vamos perceber que há um trabalho sequencial, onde o princípio inteligente vai ganhando expressão, vai conquistando patamares mais altos e transitando nos reinos mineral, nos reinos vegetal, no reino animal, no reino hominal, para que possamos um dia alcançar a plenitude como este reino angelical que a todos nos espera. Os processos relacionados à dor ainda vão ocorrer. Estamos num mundo de provas e expiações, talvez no limiar de um mundo de regeneração, talvez nos primeiros minutos de um mundo de regeneração, mas todos os primeiros minutos de um dia ainda mostra-se com a escuridão, com a noite, com as situações que ainda nos mostram tudo muito obscuro, mas estamos às portas de um limiar, de um novo tempo. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 4, quando André Luiz, espírito, nos traz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos falando a respeito de automatismo e corpo espiritual. Nos fala também destas questões do automatismo e da herança. E ele vai nos falando que, ao longo da atração do mineral, na sensação do vegetal, no instinto do animal, vamos vendo a crisálida de consciência deste princípio inteligente, construindo as suas faculdades de organização, de sensibilidade, de inteligência, transformando gradativamente todas essas atividades nervosas, sensoriais, em vida psíquica. Estas são as falas do Espírito André Luiz, nos mostrando que há um espírito de sequência que caminha ampliando os potenciais cada vez maiores do princípio inteligente, que vai se individualizar num determinado momento, alcançando o estágio em que nós nos encontramos para experimentarmos a beleza de um dia conhecermos a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Que seria esta bem-aventurança que nosso Senhor havia nos trazido? Esta pureza de coração, despojados de todas as questões da materialidade, passando por todas as fieiras das reencarnações e entendendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Paciência, ditada por um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que nos marcou aqui na terra pela dor, para a glória no céu. Sejamos pacientes. E a mensagem segue, trazendo considerações referentes ao dia a dia, às mil apunhaladas que recebemos em graus maiores ou menores, para que possamos treinar a caridade como era entendida por Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Enquanto isto não estiver verdadeiramente introjetado dentro do espírito, iremos sofrer os reveses naturais com esta ferramenta poderosa que nos traz mais uma vez, nos coloca mais uma vez numa posição de fragilidade diante das coisas que são transitórias, para que busquemos as coisas que são permanentes, o espírito imortal
que transita por todo este universo. Iremos varar a eternidade com a nossa própria imortalidade, construindo, passo a passo, degraus, steps, degraus mais sólidos, mais seguros, para que a felicidade possa nos bater à porta. Então, a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, vai variar ao infinito segundo a evolução individual de cada um de nós. A alma que já alcançou estes graus de pureza, a alma que já alcançou estes graus de bondade, de sabedoria, não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta a um, deixa completamente indiferente a outros. À medida que ascendemos, o aspecto das coisas vão mudando, as nossas percepções vão se ampliando. Da mesma forma que a criança que, quando cresce, deixa de lado os seus brinquedos que a cativaram num determinado momento, muito específico, a alma vai se elevando, procurando satisfações cada vez mais nobres, cada vez mais graves, cada vez mais profundas. Por isso que é muito difícil fazer entender aos homens, no estágio ainda primitivo, que esta dor é uma ferramenta boa, analisada de um ângulo só, de uma só existência, ela sem dúvida perde o sentido. E as doutrinas do nada, as doutrinas que nos convidam de que Deus não existe, de que tudo é um embuste, não conseguem abarcar o grande plano que Deus tem para cada um de nós. Muitos de nós gostaríamos de refazer as nossas vidas de acordo com a nossa própria vontade, com os nossos próprios caprichos, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem estes processos de sacrifício. Há um ditado aqui nos Estados Unidos que nós falamos no pain, no gain, ou seja, sem a dor não temos o ganho, ou seja, sem o sacrifício, sem as situações que nos constrangem, não conseguimos de repente fazer a diferenciação do bom e do ruim. Por isso que estes paradoxos se apresentam ainda diante da criatura humana, para que ela possa saber diferenciar e entender que há uma proposta muito maior para todos nós. Leon Denis vai nos trazer, no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma fala que muito nos impacta. Suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, a coragem de suportá-la. Vemos nestes exemplos. A história do mundo não é outra coisa, a não ser a consagração do espírito humano por estas questões relacionadas à dor. Sem ela, sem esta dor, nós não podemos conseguir avaliar e desenvolver estas virtudes de uma forma mais ampla, de uma forma mais palpável, de uma forma mais constante. Talvez não seja esta a palavra. Por isso que é necessário as ferramentas ligadas à dor para que a gente possa adquirir e conquistar estes estágios de resignação, de mansuetude, a obediência e a resignação, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência, esse consentimento da razão, porque já temos inteligência para conseguirmos utilizá-la de uma forma inteletiva, mas a resignação, o consentimento do coração, quando entendemos que há uma proposta muito maior nestes fenômenos relacionados à dor. E quando abraçamos esta dor,
E não estamos fazendo aqui de maneira alguma nenhuma proposta masoquista, porque Deus não quer o sofrimento da criatura, mas incorremos-nos em estes fenômenos por muitas vezes desconsiderarmos o amor como Jesus nos tem oferecido, este amor maior. Nos primeiros estágios da humanidade, sem dúvida, sem conhecimento muito amplo, vamos ainda sofrendo nas questões relacionadas às enfermidades, à caça e ao caçador. Tudo isso se dá para que estes fenômenos estejam muito bem incrustados dentro do psiquismo humano, que ganha amplitude e nas possibilidades que o livre-arbítrio se expande, para que a gente possa saber diferenciar verdadeiramente estes fenômenos relacionados à dor. Há uma expressão, Leon Denis nos fala, também neste mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a dor cava de forma ousada nas profundezas da nossa própria consciência, o que o trabalhador, nós todos, hesitantes e ainda inábeis, não podemos sequer imaginar. E Leon Denis nos traz vamos desobstruir os recessos, modelar os contornos, eliminar as arestas e trabalhar de uma forma como o escultor trabalha com aquele mármore, com aquele bloco ainda informe, esculpindo, utilizando o cinzel e buscando tirar de dentro deste bloco de mármore que somos nós, este bloco bruto, a nossa própria essência. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque estes serão consolados. Isto perde o sentido se do ponto de vista de uma só existência. Foi necessário que a reencarnação entrasse nesta equação para que nós pudéssemos dar sentido aos ensinamentos de Jesus de uma forma muito mais ampla, porque este consolo virá dependendo da forma como reagimos, como nos portamos, como aproveitamos esses fenômenos da dor, para que mais uma vez nos insiramos nos eventos do amor. Por isso que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eleitos no sentido que já estamos aptos a entender, de que há mecanismos, alavancas, ferramentas que nos apontam que há algo de equivocado em nossas vidas, seja por uma enfermidade, seja por uma situação psicológica, seja por uma culpa que carregamos por um ato que não fizemos de forma adequada, sejam por os eventos obsessivos que se dão naqueles que não nos perdoam e nos nossos conteúdos de culpa que encontram um plug necessário para que possamos perceber que há trabalho a ser feito, que esta dor é simplesmente a ferramenta que vai nos conduzir a momentos mais felizes se soubermos aproveitar todos estes eventos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, o título é Sede Perfeitos, no item 7, uma mensagem que foi recebida pelo Espírito Lázaro, em Paris, em 1863. E num determinado trecho desta mensagem, o Espírito Lázaro nos fala que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelas mesmas causas, a fim de que cada um de nós possa julgar em sã consciência o mal que podemos fazer. Então ele coloca, o Espírito Lázaro, que a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, todas as suas criaturas, instruídas pela experiência comum da dor, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, meus amigos,
Há tantos exemplos que estamos aí observando em a natureza, na sociedade, essas situações dolorosas que muitas vezes são enfrentadas com estoicismo, por almas muitas vezes anônimas, mostrando-se os verdadeiros heróis da humanidade. Para aquele que já aprendeu a amar, os fenômenos relacionados à dor não têm o mesmo impacto do que para aqueles que ainda estão na horizontalidade destes eventos da dor. Nestas situações. Há na obra Evolução em Dois Mundos, e eu separei aqui do capítulo 18, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 18, ele nos fala a respeito da evolução do amor. Ele coloca: entretanto, importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase que absoluta para a integração com a humanidade, o amor vai assumindo dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que ainda se horizontalizam na inteligência. Então ele coloca nos primeiros, cujos sentimentos já se alteiam a esferas superiores, o amor se ilumina e se purifica. Nos segundos, cujas emoções ainda são complicadas, o amor se requinta, sem dúvida, transubstanciando o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Então, vamos perceber que os primeiros, aqueles que já se verticalizaram na virtude, aprendem a amar com Deus. E os segundos, ainda na horizontalidade, sofrendo ainda os reveses, talvez, da dor, aspiram ser amados a qualquer preço. Então, vamos percebendo que há um estágio de gradação. Aos poucos, estamos construindo este anjo que está dentro de nós, ainda em germe, ainda tentando encontrar-se consigo mesmo, ainda tentando ajustar-se com estas questões relacionadas às pandemias, estes flagelos destruidores que nos convidam agora, nestes lockdowns, nessas situações de restrição, a observarmos muitas vezes a célula primordial de evolução da criatura humana, a família. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. O que ocorreria se os laços de família se afrouxassem? E os espíritos bons nos trazem que uma recrudescência do egoísmo. Talvez, nestes momentos de reclusão, dentro destas 4 paredes que chamamos de casa, mas que devemos trocar a palavra casa por lar, porque a casa é a alvenaria, é o tijolo, é o teto, é a mobília. O lar é o que se constrói dentro dele. Muitas vezes, neste lar, somos convidados a enfrentarmos-nos diante das situações mais inóspitas, porque agredido e ofensor e ofendido reúnem-se muitas vezes na mesma célula chamada lar, para que possamos experimentar o fenômeno relacionado à dor e pormos em prática a caridade como era entendida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quanto nós necessitamos deste perdão, quanto nós necessitamos destas situações ainda dolorosas para nos convidar a voos mais altos. Como disse Leon Denis, a dor é como uma asa dada à alma escravizada na carne, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se a voos muito mais altos. Aos poucos, vamos percebendo que há trabalho a ser feito, há trabalho a ser
executado com obediência, com resignação. É principalmente perante estas questões relacionadas à dor que se mostram as verdadeiras necessidades de uma crença em Deus, de uma crença de um porvir melhor, de uma crença nestes atributos que a divindade nos traz, que estão ali muito bem assinalados na pergunta número 13, um Deus que é soberanamente bom e justo, e se ele é soberanamente bom e justo, tudo que ele criou está destinado à felicidade, felicidade que ainda não conseguimos abarcar. Então está por vir este momento antecipado pelo nosso próprio esforço de domarmos-nos como estas criaturas ainda rebeldes, ou soltarmos a rédea e postergarmos os grandes momentos de comunhão de criatura com o Criador. Por isso, a necessidade de uma crença robusta, de uma fé raciocinada, de uma fé poderosa, que possa nos trazer, sem dúvida, a certeza inabalável de que há dias melhores que estão por vir. Que consolações poderiam o materialismo, o ateísmo oferecer ao homem que sofre de um mal incurável? Nenhuma consolação. Porque o materialismo, esta doutrina que nos traz o nada, numa só existência, não nos mostra as luzes do porvir. E aí, sem dúvida, estes grandes escritores, estes grandes filósofos do nada, do materialismo, muitas vezes encontrando ressonância com o mundo inferior, arrastam milhares de pessoas nas ideias de que a vida não tem sentido. A vida não tem valor. Tem valor. A vida tem muito valor. Porque Deus é infinitamente bom e justo. Por isso, o amor é a nossa destinação. O amor é o princípio da vida universal e vai proporcionar a todas as almas as manifestações mais elevadas, mais puras, que vão de uma forma intensa nos vivificar dentro de cada um de nós. E relembrarmos no Evangelho de João, como mencionávamos no começo, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele nos convida a vencermos o mundo. E iremos todos vencer este mundo. Não este mundo das corporações, das brigas, das questões políticas, das polarizações que estabeleceram-se, este mundo íntimo, que é ainda tão desconhecido de nós mesmos, precisa ser reconquistado. Bem-aventurados os brandos, os mansos, os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Esta terra é a terra dos nossos corações ainda, tão em ebulição como um vulcão ainda. As placas tectônicas ainda não se acomodaram, porque por causa da nossa própria incúria, da nossa própria indisciplina, nos afastamos deste amor, que é o sol da vida. E foi por este amor que Deus criou todo este infinito universo. Este amor imenso, infinito, sem limites. Sem dúvida, as gradações do amor, e elas vão se manifestar nas diversas formas da natureza, nos mundos visível e invisível, mas nós sabemos que existe este espírito de sequência e que já nos encontramos com um mínimo de inteligência para, de uma forma cognitiva, entendermos que as ações equivocadas, mais cedo ou mais tarde, vão deflagrar colheitas equivocadas. Nós vamos voltar para o seio de Deus e entender que o amor é a única esperança para toda a humanidade. O amor é mais forte do que o ódio. Ele é mais forte, mais poderoso do que a morte, porque a morte não existe. Jesus passou tão pouco tempo na Terra, tão pouco tempo, e nos seus 3 anos de evangelização, ele mudou a história do mundo, antes e depois dele.
E aqueles que não entenderam ainda este evangelho, muitas vezes fazendo as suas interpretações do ponto de vista literal, não conseguem capturar o espírito da letra e retirar a beleza que os seus ensinamentos, que complementados e fundamentados pela doutrina espírita, nos explica o que ele não pôde nos explicar naquela época, pois não tínhamos bagagem intelectiva capaz de entender. Se me amardes, guardai os meus mandamentos, que eu vos enviarei um Consolador prometido, que iria nos explicar estas questões relacionadas há 2000 anos atrás, que não entendíamos. E hoje, mais dulcificados, cientificados por esta doutrina codificada pelo célebre Allan Kardec, iremos entender que da dor ao amor, nesta gloriosa ascensão, somos todos destinados a um dia a nos encontrarmos em posição de muito mais felicidade. Quem poderia descrever os êxtases que proporciona às almas purificadas, como diz Leon Denis, que chegaram às cumeadas luminosas, à efusão nelas do amor divino e aos noivados celestes pelos quais os espíritos se ligam para fazerem parte do seio destas famílias felizes, no espaço, que se reúnem para consagrarem como um rito solene esta união simbólica e indestrutível. São palavras textuais de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por isso, meus queridos irmãos, é preciso amar. Sem amor não há solução. Sem amor não há uma existência feliz. Por isso que toda a moral do Cristo está baseada neste amor em movimento que é a caridade. Não esta caridade simplesmente que distribui os recursos materiais, sem dúvida muito necessária nos dias atuais e em todas as épocas, mas uma caridade que vai muito além da distribuição de bens materiais. Uma caridade que aprende a calar-se. Uma caridade que aprende a resignar-se. Uma caridade que aprende a tolerar-se e ao próximo. E a perdoar constantemente nestas virtudes que estão se construindo pouco a pouco dentro de cada um de nós. Não é à toa que naquela carta que Paulo envia à comunidade de Corinto, ele nos fala que mesmo que ele falasse todas as línguas, que tivesse todos os dons, que pudesse fazer todas aquelas coisas, se ele não tivesse a caridade, este amor ágape no coração, nada ele seria. E ele nos traz que esta caridade, este amor em ação, ela é paciente, ela tem a ciência da paz, ela é branda, ela é benfazeja, ela não é invejosa, ela não é temerária nem precipitada, ela não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com esta verdade que está por se construir dentro de cada um de nós. Esta caridade, este amor que nós estamos falando, neste ponto que todos nós iremos alcançar e chegar, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, na confiança de que Deus tudo provê, tudo sofre, porque o sofrimento para aquele que ama é diferente do sofrimento para aquele que ainda está nos primeiros estágios. Talvez uma mãe caridosa, bondosa, e aqui eu vou trazer talvez uma história que havia contado já em outros tempos. Havia uma família nas regiões insalubres do Rio de Janeiro, naquelas favelas inóspitas e muito complicadas. Aquela mãe solitária com seus filhos
e os filhos de outras mães que haviam abandonado aquelas crianças na véspera de Natal não possuía nada para comer. E a desesperação era muito grande. Ela, uma mãe evangélica, estava cristã, estava desesperada. E naquelas latinhas de água, fazendo com os papelões, naquela água quente, naquele fogo, para que as crianças tivessem algum alimento na sua barriga que fosse quente. Sopa de papelão. Mas uma ideia vem à mente e ela pede para que aquelas crianças ficassem naquele quartinho, naquela casa insalubre. E sai pelas ruelas daquela favela a orar fervorosamente a Jesus. Auxilia-me, Senhor. Essa era a sua prece sentida, sincera. E ela, num determinado momento, encontra numa encruzilhada aquilo que nós chamamos de um despacho. Havia ali um frango, como se fosse uma oferenda, dos nossos irmãos de outras crenças. Um frango com farofa, com aquelas comidas todas. Ela não pestanejou. Fez uma prece sentida a Nosso Senhor, para que a perdoasse daquela blasfêmia, retirando aquela oferenda de outros irmãos de outras crenças. Retira as formigas que estavam ali, leva aquilo tudo para a sua casa e oferece para as suas crianças. Esquenta, faz uma pequena sopa e eles fazem uma prece de agradecimento a Jesus por aquela oferenda que foi encontrada no meio da rua. Mas a história não acaba aí. Muitos anos se passaram. E ela agora adentra-se nas lides espíritas, conhece o Consolador prometido, trabalha de forma diligente, porque era uma mulher que, em sacrifício, em dor, doava-se para aqueles todos. E numa reunião mediúnica, um espírito manifesta-se através de uma outra médium e relata o caso que havia ocorrido há mais de 25 anos, daquela situação, quando ela buscou aquele frango. E os espíritos que ali se manifestaram trazem para ela um relato do momento em que estavam lá, falando da seguinte forma: vou adaptar de acordo com a nossa emoção, para que traga algum tipo de sabor a essa situação. Minha filha, somos aqueles espíritos que estavam naqueles dias vinculados àquela oferenda que você deflagrou, violou naquele momento. Ela nunca contou esta história para ninguém, porque tinha pudor, muito pudor. E os espíritos trazem e relatam o momento. Vinculados àquela oferenda, a seguiram no intuito de fazer mal àquela moça, porque ela estaria violando uma oferenda que eles estavam muito ligados. Mas, ao segui-la, com o intuito de fazer mal àquela senhora, perceberam que havia uma causa maior. E o amor daquela mulher diante da dor que havia enfrentado ao longo de todos aqueles anos sensibilizou aqueles espíritos que perceberam que pela dor bem suportada daquela senhora, traduzida em amor maior por aquelas crianças que eram suas e outras que foram adotadas por ela, sensibilizaram aqueles espíritos que converteram-se a uma nova atitude e nova postura, transformando-se não mais naqueles que iriam ofendê-la e criar muito embaraço, mas naqueles que seriam, a partir daqueles dias dolorosos, os seus benfeitores, os seus protetores, os espíritos simpáticos e amigos que fariam parte de uma grande pleiade de irmãos que observa aqueles que verdadeiramente, os heróis anônimos, que pegaram da experiência dolorosa e transformaram este sacrifício muito bem aceitado nos eventos luminosos de amor, que a todos nos sensibiliza. Muito nos emociona esta história, porque esta é a nossa destinação.
de um dia nos transformarmos naqueles seres, nestes homens e mulheres de bem, porque os verdadeiros homens de bem, as verdadeiras mulheres de bem, o verdadeiro ser humano de bem é aquele que vai praticar constantemente a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos, vai perguntar se não violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia e não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. E se ninguém tem do que se queixar dele. Este é um homem de bem, somos todos nós, caminhando para esta destinação, nestes momentos tão desconfortantes que a pandemia nos impõe, mas com mensagens subliminares, talvez aí para que possamos reavaliar posturas e mergulharmos na célula que se chama família, percebendo que mesmo através das situações dolorosas, há lições poderosas para que todos nós saibamos introjetar. Estas eram as nossas falas, as nossas considerações, agradecendo imensamente a Rejane, a Iosef e a todos os queridos que nos partilharam desta emoção, porque nos emocionamos todas as vezes que contamos essa história verdadeira. E aí trazemos a mensagem de que vale a pena amar. Da dor ao amor, gloriosa ascensão. Esta é a nossa destinação. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde e nos faça instrumento de sua paz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, por essa belíssima palestra. E também agradecer muitíssimo pelas palavras, pela sua palestra. Foi um verdadeiro bálsamo para todos nós ouvir essa proposta, né, de dor ao amor, sobre esse processo que nós estamos passando no momento. Então, muito obrigado, especialmente agora, antes de Natal, precisamos nos lembrar também do Cristo, né? Que veio para nos ajudar. Sim, então, obrigado, boa noite a mais uma vez. todos, mas não desliguemos ainda, vamos sair.